Fala, meus caros, aqui o professor Hugo Simério, mais uma vez aí com parceria com a galera da editora Atualizar. É o seguinte, vem comigo. Eu vou hoje explorar um tópico importante da matemática ali, que a gente conhece como potenciação, em algumas literaturas exponenciação, tá? Que vai fazer com que a gente tenha um caminho mais curto aí na resolução de diversos problemas envolvendo a matemática, tá? Desde ali do ensino fundamental, médio, concurso público, prova do colégio ali, o que for. Então vai ser uma ferramenta muito útil para ti, justamente se tu conseguires pegar o feeling da coisa em relação às propriedades e como trabalhar essas propriedades da potenciação. Perfeito? Então vem comigo, dá uma olhada aqui, ó. Potenciação ou exponenciação será a operação que indica a multiplicação de um número por ele mesmo. No final das contas, olha só, multiplicação de um número por ele mesmo, tá? Então, quando tu fazes aqui, ó, 2 vezes 2, ou 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 vezes 2 vezes 2, e vezes 2, tu percebes que tu estás fazendo uma multiplicação do número 2 por ele mesmo. Nesse primeiro exemplo aqui, olha, tu tens 2 fatores. Então, a quantidade de fatores aqui, ó, vai te indicar 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, como tu conheces, né? Olha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tu tens aqui nessa situação 3 fatores. Aqui, tu vais colocar 2 elevado a 3. 2 ao cubo. Aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Esses pontinhos aqui indicam que tu tens uma porrada de 2 aí, tá? No finalzinho, vezes 2, tá? Aqui nessa situação, tu tens N fatores, tá? N números 2 se multiplicando, tá ok? Então, olha só, nessa situação, tu vais ter 2 elevado a N. Beleza? Então, olha só. Genericamente, a gente tem o seguinte. Se tu tiveres um número B vezes B vezes B vezes B, eu vou colocar aqui também, ó, N fatores se multiplicando aí, B se multiplicando, tu vais ter aqui no final das contas B elevado a N. Tá ok? Então, observa aqui, ó. O B elevado a N, no final das contas, vai indicar para a gente o processo, a operação de multiplicação de um número por ele mesmo. Então, esse B elevado a N é o que a gente conhece como potência. Beleza? É a nossa potência. Esse Bzinho, que é o nosso número que está sendo multiplicado por ele mesmo, a gente chama de base. Tá ok? É a nossa base. E o Nzinho, que vai ser a quantidade de fatores que estão se multiplicando, vai ser o nosso expoente. Perfeito? Então aqui nessa situação tu já percebes qual é a forma que a nossa potência é estruturada. A nossa potência, ela apresenta uma base e um expoente para gerar um dado resultado. E isso vai indicar quantas vezes esse número está multiplicando-se a si mesmo. Tá? Fechou? Observa que existem algumas propriedades fundamentais a respeito dessa potenciação. Olha só aqui, ó. Essas propriedades fundamentais a gente vai explorar, primeiramente, quando a minha base for 1. Quando a minha base for 1, olha só o que tu vais ter. 1, eu vou colocar aqui, ó, vezes 1, vezes 1, vezes 1,
aqui tu tens N fatores, beleza? Mas no final das contas, me diz aí, quanto é 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1? 1. Então, a quantidade de 1 que tu vais ter aqui, ó, vai te dar um resultado 1 elevado a N, que dará 1. Bem simples, né? Poxa, Hugo, isso aí realmente é muito fundamental. Realmente é fundamental, cara. Tanto que é propriedade fundamental aí pra ti. Tá ok? Olha só aqui, ó. Agora, quando o meu expoente for 1, ali foi uma situação em que minha base era 1 e agora o expoente vai ser 1. Na realidade, olha só, o expoente 1 vai simplesmente te dar o que como resposta? A própria base. Então aqui, quando tu tiveres um número elevado a 1, vai dar a própria base, o próprio número, tá? Beleza? Aqui a gente tem um detalhezinho quando a nossa base for 0. Beleza? Olha só o que vai acontecer. 0 elevado a N. 0 elevado a N, o resultado vai depender do nosso N. Se o teu N for um número positivo, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar quanto? 0. Então, aqui nessa situação, se o teu N for positivo, vai dar 0 como resultado. Por exemplo, se tu tiveres 0 elevado a 3, 0 elevado a 3 vai ser 0. Tá? Agora, quando o teu expoente aqui, ó, a gente está trabalhando a base 0. Então, quando o meu expoente for 0, olha só o que tu vais ter. 0 elevado a 0. Tu sabes o que vai rolar aqui? 0 elevado a 0 na matemática, outra hora tu vais ver por quê. Isso aqui, ó, é indeterminado. Indeterminado. Beleza? Tu não vais conseguir determinar esse resultado aqui não. 0 elevado a 0, indeterminado. Fechou? Aqui, cara, olha só, vem comigo. Quando tu tiveres um expoente negativo, por exemplo, menos 2, 0 elevado a menos 2, isso aqui simplesmente não existe, ou seja, é impossível. Beleza? Então percebes aqui que a base 0, ela vai ter essas peculiaridades. Quando minha base for 0, se meu expoente for positivo, existe, vai ser 0 o resultado. Se meu expoente for 0, é indeterminado. E se meu expoente for negativo, é impossível isso aqui na matemática. Beleza? Tá ok? Olha só. Falamos sobre a base 0. Agora, a gente fala sobre o expoente 0. A nossa propriedade fundamental aqui em relação ao expoente 0, ela, digamos que é relativamente simples. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu tenho b elevado a 0, vai dar 1. Daqui a pouco eu vou te dizer por que vai dar esse 1 e vou te mostrar por que esse 1 aparece realmente. Porém, para esse resultado b elevado a 0 dar 1, tem uma condição. O teu b, ele deve ser diferente de 0. Sabes por quê? Se o teu b for 0, tu vais ter 0 elevado a 0. Quanto é 0 elevado a 0? Tu sabes. Indeterminado. Se indeterminado, não poderia ser 1. Beleza? Então, fechou, né? Base 1, tenho essa situação. Expoente 1, esta situação. Base 0, 3 possibilidades. Ou vai dar 0, ou indeterminado, ou impossível. Se meu expoente for 0, dará 1 o resultado da potência, porém, a minha base não pode ser 0. E agora, expoente negativo. Dá uma olhada nesse expoente negativo aqui, ó. A ideia aqui é o seguinte.
O meu expoente negativo, ele vai indicar para nós a inversão do número. A situação aqui é o seguinte, eu tenho b elevado a menos n. Isso aqui vai te dar como resposta 1 sobre b elevado a n. Beleza? Tá ok? E aqui a gente percebe uma coisa. Sabe o que a gente percebe aqui, ó? Que a nossa base não poderá ser zero. Beleza? Se a nossa base for zero, a gente vai ter zero elevado ao número negativo. E isso aí seria o quê? Impossível. Então, nessa situação, tu percebes que tu podes ter isso aqui, ó. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 vai te dar isso aqui como resultado, ó. 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado, tu terás 1 sobre 9. Beleza? Olha só, se eu te der aqui 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 te dará 1 sobre 2 elevado a 4. Beleza? A pane que eu te disse, do zero ali, que tu já conheces, né? 0 elevado a menos 2. Isso daria, pela regrinha aqui, ó, daria 0 ao quadrado. Ah, Hugo, olha aqui o expoente positivo, né, cara? Então, isso aqui embaixo vai dar 1 sobre 0. Pane! Olha a pane aqui, ó. Existe algo na matemática que é o seguinte. É quase um mantra. Jamais dividirás por zero. Lembra disso, tá? Então aqui tu percebes o seguinte, que tu não podes ter um expoente negativo quando tua base for zero, porque tu vais ter uma divisão por zero. Beleza? Fechou? É isso aí, cara. A gente se vê logo logo. Valeu!